Como aprender de forma significante? Você conhece a abordagem centrada na pessoa, a abordagem humanista de Carl Rogers? Acredita que ela pode ser aplicada à educação, ao processo de ensinar e aprender? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do Carl Rogers, e ele é considerado o representante da psicologia humanista, da teoria humanista, e também da corrente humanista aplicada à educação. Como favorecer a construção do conhecimento? Segundo Rogers, seria importante a sensibilidade, a afetividade e a motivação para a construção do conhecimento. E aos poucos ele foi entendendo que os clientes sabiam mais do que ele, aquilo que era importante para o seu crescimento e desenvolvimento, e para definir a evolução pós-terapia. Em 51, na obra intitulada Terapia Centrada no Cliente, ele dedicou um capítulo específico para o ensino e aprendizagem. E nesse texto ele fez um paralelo daquilo que ele estava aplicando no contexto clínico terapêutico, aquilo que poderia ser aplicado no contexto de ensino e aprendizagem. A posição dele era uma posição de não diretividade. O terapeuta deve vivenciar bem a sua relação com o cliente e estar perfeitamente integrado a ele. Essa ideia de que ele chama de congruência do terapeuta. A possibilidade do terapeuta ser verdadeiro e sincero com o cliente, na busca de colocar a sua autenticidade. Uma outra atitude é o respeito incondicional ao cliente, na perspectiva de aceitação de quem ele é. E neste ambiente de compreensão, esse cliente pode se desenvolver. E o terapeuta deve demonstrar compreensão empática ao cliente. Aliás, esse conceito de empatia da teoria humanista foi projetado e é utilizado em outras áreas, em outras abordagens da psicologia. Então, o terapeuta deve demonstrar uma compreensão empática em relação ao universo do cliente, ao sistema interno dele. Isso significa uma compreensão em relação à pessoa e não ao conteúdo. E deve se esforçar para comunicar esse sentimento. Como acentuou o próprio Rogers, sentir o universo particular do cliente como se fosse seu, porém, sem jamais esquecer a restrição que está implicada no como se fosse. Num livro publicado em 1959 chamado Aprendizagem Significante na Terapia e na Educação, ele diz algo importante, eu vou ler aqui para vocês. Não pode ocorrer verdadeira aprendizagem a não ser à medida que o aluno trabalhe sobre os seus problemas, que são reais para ele. Tal aprendizagem não pode ser facilitada se quem ensina não for autêntico e sincero. O professor que for capaz de acolher e de aceitar os alunos com calor, de testemunhar-lhes uma estima sem reserva e de partilhar com compreensão e sinceridade os sentimentos de temor, de expectativa e de desânimo que eles experimentam quando o seu primeiro contato com os novos materiais, este professor contribuirá amplamente para criar as condições de uma aprendizagem autêntica e verdadeira. Então, para ele, o objetivo essencial da educação é de contribuir para o desenvolvimento do indivíduo que aprende, de aprender ao mesmo tempo a viver como indivíduo. E como atingir esse objetivo? Para ele, as qualidades do professor não dependem de qualidades pedagógicas do formador, e domínio do conhecimento, cumprimento do programa que ele estabeleceu, nem da sua maneira de utilizar recursos audiovisuais, nem da qualidade dos seus cursos e muito menos na quantidade de livros. Ele entende que esses aspectos são importantes, porém não são determinantes para a aprendizagem significante. Para ele, uma verdadeira aprendizagem é condicionada pela presença de certas atitudes de quem ensina e de quem aprende. No estudo feito com mais de 600 professores e mais de 10 mil alunos, eles identificaram professores que tinham essa compreensão empática, que tinham essas atitudes, que foram formados a partir dessa perspectiva rogeriana e de outros com métodos mais tradicionais. E nesse estudo, os alunos tiveram uma aprendizagem significante, num alto nível de compreensão e respeito por eles e pelos professores. E além disso, tiveram resultados como faltavam menos à escola durante aquele ano letivo, melhoraram seus desempenhos em testes de autodescrição, o que sinalizou uma melhora na autoestima deles,
obtiveram melhores resultados nas matérias escolares, especialmente em leitura e matemática, tiveram menos problema no âmbito disciplinar, como, por exemplo, cometeram menos vandalismo na escola, melhoraram os scores nos testes de QI e aumentaram também os resultados nos testes de criatividade. Eles também eram mais espontâneos e utilizavam formas de raciocínio mais complexas do que os estudantes que aprenderam de uma forma mais tradicional. O que ele entende por esse ensino mais tradicional? Esse ensino mais tradicional entendeu a aprendizagem como algo linear, ordenado de atividade cognitiva, pertencente ao lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo tende a funcionar de uma forma mais lógica e linear. Progride passo a passo, numa linha reta, enfatizando as partes, os pormenores que constituem um todo. Aceita apenas o que é claro e correto. Lida com ideias e com conceitos. Essa é a parte esquerda do nosso cérebro. Por outro lado, a parte direita é mais intuitiva e aprende a essência antes de conhecer os pormenores. É estético e dá saltos criativos. É o modo do artista e do cientista criativo de pensar. E aprender de forma significante significa envolver a pessoa como um todo, de forma integral. Os dois hemisférios, direito e esquerdo. Então, a aprendizagem significante combina o lógico e o intuitivo, o intelecto e os sentimentos, o conceito e a experiência, a ideia e o significado. Quando aprendemos dessa maneira, somos integrais, utilizando todas as nossas capacidades. Segundo Rogers, nós temos dentro de nós mesmos a capacidade para aprender, a capacidade para buscar a mudança, pautada numa lógica de crescimento e autorrealização. Bem, não sei se seria lógica a palavra, mas uma perspectiva de crescimento e de autorrealização. Se houver um ambiente de compreensão e aceitação em relação às características do estudante, onde ele pode se expressar abertamente, ele tende a aprender mais facilmente. Então a abordagem rogeriana é uma abordagem fenomenológica, na perspectiva de compreender como o sujeito percebe o mundo. E ele tinha uma visão otimista do ser humano. O homem é intrinsecamente bom. É importante entender que a educação centrada na pessoa ou centrada no aluno não é um método de ensino, mas sim uma concepção sobre a educação, na perspectiva de entender que estamos numa sociedade que muda rapidamente e é dinâmica, favorecendo que esse estudante entenda a sua posição e a sua função nessa sociedade e que encontre meios e recursos para aprender. Então, o processo educacional ele deve favorecer essa percepção sobre o potencial de mudança. Está baseada, como eu disse anteriormente, na relação entre facilitador e o aprendiz. E só resumindo, então, temos 3 atitudes que são importantes para o facilitador: autenticidade, aceitação e empatia. Rogers descreve vários princípios da aprendizagem, que envolve desde a perspectiva do estudante de reconhecer os seus objetivos e de aprender de acordo com os seus objetivos, em aprendizagens que envolvam a ação, que envolvam a prática, que envolvam o organismo como um todo. É importante que o estudante entenda a sua responsabilidade para aprender de forma significante. Isso envolve, então, iniciativa, autorregulação e também autoavaliação e autocrítica, que normalmente contribuem para a criatividade. Rogers fazia uma crítica em relação à sociedade que normalmente valoriza o outro a partir de uma condição. Se o indivíduo atender a tais necessidades, ele passa a ser merecedor de algo. E isso faz com que a gente se sinta incongruente com aquilo que eu sou e aquilo que se espera de mim. E as exigências que os outros fazem de mim. Exigências que os outros têm sobre mim. A incongruência faz com que a gente sofra e não aprenda. E para ele, a escola deve ter essa aceitação do indivíduo e valorizá-lo de forma incondicional. E você, já aprendeu de forma significante? Teve alguma aula ou algum professor que contribuiu para o favorecimento da sua criatividade? Já aprendeu em ambientes criativos, livres e abertos à experiência?
Você acredita que essa abordagem é aplicável ao ensino básico brasileiro? Vamos pensar/sentir sobre isso. A gente se vê.